Bom dia a todos. Estou muito contente de estar aqui com vocês nesta instituição de tanto prestígio e tanta influência e tanto bom trabalho. Especialmente contente que está a Juana comigo, a Carolina, assim eu não vou ficar envergonhado de falar portunhol, elas vão me entender. Não sei se o resto, mas pelo menos elas. Este ano é um ano de aniversários e como a Alessandra falou, é o 20º aniversário da Declaração da ONU sobre Defensores de Direitos Humanos, que é no domingo. Então acho que é realmente justa e necessária esta homenagem para o Sérgio Vieira de Mello neste momento, né? de como essa luta que ele lutou durante a vida inteira continua. E temos essa declaração aí para celebrar e para continuar aplicando, né? Por exemplo, a declaração estabelece que os Estados têm a obrigação de proteger os defensores de direitos humanos e a obrigação de investigar quando existem crimes contra eles. E isso ainda é uma conta pendente no Brasil. Também este ano é o aniversário da Declaração Americana dos Direitos Humanos, que foi em maio de 1948, foi antes que a Declaração Universal, e foi assinada em Bogotá, e vemos como a América Latina foi uma liderança nessa área realmente. Essa é uma declaração que está muito esquecida, mas que foi prévia, e a linguagem dessa declaração foi recolhida em muitos dos artigos da Declaração Universal. E é também o aniversário da Human Rights Watch. Nós cumprimos 40 anos. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o impacto da Declaração Universal, como nós tentamos aplicar essa declaração e um pouco sobre digamos, o que significa para o Brasil. Gostaria de começar primeiro com uma declaração muito conhecida da Eleanor Roosevelt, que foi, como vocês provavelmente sabem, foi a presidenta da comissão que fez o primeiro rascunho, e o final realmente, mas que preparou a Declaração Universal. Então, ela falou isto. Ao final, onde começam os direitos humanos universais? Em lugares pequenos, perto de casa, tão perto e tão pequenos que não podem ser vistos em nenhum mapa do mundo. Bom, ela fez a declaração antes de que existiam os mapas do Google, mas o ponto ainda é válido. Ela continua assim. São os lugares onde todos os homens, mulheres e crianças buscam igualdade perante a justiça, igualdade de oportunidades, igual dignidade sem discriminação. A menos que esses direitos tenham significado lá, eles têm pouco significado em qualquer lugar. Sem a ação conjunta dos cidadãos para mantê-los perto de casa, procuraremos em vão o progresso no resto do mundo. Então, esta declaração começa com uma ideia de que os direitos humanos são universais. Que parece uma coisa meio lógica, mas não é, na verdade. É uma ideia revolucionária na época e que provavelmente só conseguiram colocar no papel pelas atrocidades da Segunda Guerra Mundial, como a Alessandra falou. Temos que pensar que a história da humanidade foi uma história de privilégios, onde alguns grupos tinham sempre mais direitos e dignidades que outros. E estou pensando dos reis, eu sou espanhol, temos ainda um rei lá, os europeus, os brancos e os homens. Eles sempre tiveram mais direitos. E ainda hoje temos uma resistência a essa ideia da universalidade dos direitos humanos. Por exemplo, nós trabalhamos em 90 países do mundo e frequentemente, quando a gente publica um relatório sobre direitos humanos em um país, 90% dos casos alguém vai falar que somos uma organização estrangeira, que somos os gringos que vamos falando do que os outros países têm que fazer. E, na realidade, a nossa organização, a única base que temos para as nossas posições é o direito internacional. Esses direitos que todas as pessoas têm, mesmo que eles morem no Egito, ou no Brasil, ou na Espanha. A segunda ideia da Eleanor Roosevelt é esta ideia de que os direitos têm que ter significado na vida das pessoas, né? A declaração em si não é vinculatória, mas deu origem a toda uma série de tratados que sim são, né?
E realmente essa Declaração Universal iniciou toda uma área nova de direito internacional sobre direitos humanos, né? Os países são os responsáveis primários de cumprir esses tratados, mas às vezes eles não fazem isso, né? Então, o que foi criado? Foi criado um sistema de controle, né? Que são de controle internacional, que são, por exemplo, os comitês que cuidam do cumprimento de certos tratados, o Conselho de Direitos Humanos e a Corte Penal Internacional. E outro mecanismo de controle somos nós, porque a declaração deu voz à sociedade civil e aos cidadãos. Influenciou a criação de organizações como a minha, a Human Rights Watch. Nós somos partes desta história de direitos humanos. A organização foi fundada, o começo da organização foi em 1978, teve uma assinatura de uns acordos de Helsinki, que foram uns acordos principalmente sobre fronteiras entre o bloco soviético e os países ocidentais. Mas lá colocaram um capítulo sobre direitos humanos, como quase de rodapé. E os grupos de cidadãos no bloco soviético começaram a se organizar para monitorar o cumprimento de seus direitos no bloco soviético. A Human Rights Watch começou como Helsinki Watch. Nós estávamos lá para apoiar esses cidadãos que estavam tomando uma atitude que nunca tinha sido feita no bloco comunista, né? 3 anos depois foi fundada a America's Watch para monitorar violações de direitos humanos na América Central, nas guerras civis lá. E o que os meus colegas da época fizeram foi documentar em campo as atrocidades cometidas pelos governos, pelas tropas do Estado e também pelos rebeldes, né? E isso foi a base da nossa metodologia. O que nós fazemos? Nós investigamos violações de direitos humanos, expomos essas violações publicamente e cobramos uma mudança. No decorrer da nossa existência, nós mudamos como também mudou o campo dos direitos humanos, né? Nós incluímos outras áreas de trabalho, por exemplo, saúde, educação, e também começamos a cobrar as empresas, né? Isso não está incluso na Declaração Universal, mas é uma evolução do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. E, por exemplo, nós fizemos trabalhos sobre crianças e adolescentes trabalhando em plantações de tabaco em vários países, né? É muito perigoso porque você, especialmente quando está molhada as folhas, se você toca, a nicotina passa nas mãos. Então, quando você tem crianças trabalhando nessas condições, tem uns impactos muito importantes na saúde. E conseguimos que as empresas mais importantes dos Estados Unidos se comprometeram a não contratar crianças menores ou adolescentes menores de 16 anos. Agora estamos tentando que seja 18, mas foi um passo importante. E também estamos usando imagens de satélite, drones. Temos um drone que usamos nas áreas de conflito, na verdade, vocês, por favor, não falem. Análise técnico de armamentos, análise estatístico de dados. Uma das lições dos nossos 40 anos e de outras organizações é que as mudanças sobre direitos humanos não acontecem de um dia para outro. Temos que ter paciência. Durante anos nós trabalhamos, influenciamos a redação do Estatuto de Roma, que criou a Corte Penal Internacional, e do tratado que proíbe as bombas de fragmentação, que o Brasil ainda não assinou, não ratificou. Então, uma coisa que continuamos pedindo para o Brasil. Durante os 90, nós documentamos violações aos direitos humanos nas guerras na antiga Iugoslávia. Isso nos anos 90. Esse material virou crucial para a condenação do general sérvio Ratko Mladic no ano passado. Nós trabalhamos 17 anos com as vítimas do ex-ditador do Chad, Hissène Habré, e ele foi condenado no ano passado, em 2016.
Então, os líderes autoritários, que hoje podem estar muito seguros no lugar deles, devem ter cuidado, né? 2 semanas atrás, nós apresentamos uma denúncia contra o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, para investigar possíveis crimes de guerra no Iêmen, tortura na Arábia Saudita e o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Ele voltou para a Arábia Saudita. O ideal seria ter um julgamento lá contra ele. Não vamos ter. Mas daqui na frente ele vai ter cuidado para onde ele vai viajar. Porque nós outros podemos entrar com processos contra ele em outros países. Nicolás Maduro. Nós estamos documentando as violações de Nicolás Maduro na Venezuela agora. Já apresentamos no nosso material para a Corte Penal Internacional e esperamos ver ele num tribunal no futuro, especialmente na Venezuela, se não puder ser na Venezuela, em outro país. No Brasil, houve avanços na proteção de direitos humanos nas últimas décadas, mas também, obviamente, vocês sabem, tem muitos desafios. E podemos ver isso na Declaração Universal de Direitos Humanos. Podemos ir artigo por artigo vendo onde estão esses desafios. Só vou falar alguns que são áreas onde a gente trabalha. Por exemplo, o artigo 3 da Declaração diz que todos têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Isso inclui as pessoas que moram nos jardins e na favela dos Coelhos, em Recife, né? Nessa área, eu gostaria de falar só três ideias. A primeira é que precisamos uma reforma da polícia no Brasil. Precisamos uma polícia melhor treinada, melhor capacitada, com muita maior capacidade de investigação e onde os direitos dos próprios policiais são respeitados. Essa polícia tem que estabelecer uma nova relação com a comunidade, porque se não tem a colaboração da comunidade no combate ao crime, não vai ser efetiva nunca, nunca poderá ser. E para isso é fundamental que os policiais que violam a lei sejam punidos. O segundo ponto é a reforma carcerária. Neste momento, as cadeias do Brasil são um ponto fundamental de expansão das facções criminosas e de recrutamento de novos membros nas facções. O Brasil fez um avanço muito importante na nossa visão, que foi a introdução das audiências de custódia, né? Mas é um instrumento que precisa ser melhorado, né? Primeiro, elas acontecem para mais ou menos 45% dos presos do Brasil agora, e as denúncias que eles fazem, uma porcentagem deles que faz sobre tortura, não estão sendo investigadas adequadamente. O terceiro ponto que eu quero fazer sobre segurança pública é a violência doméstica. E aí alguém pode falar, mas aí, qual é a responsabilidade do Estado? O agressor não é um policial, não? Por que o Estado tem alguma responsabilidade? E você vê na cobertura da mídia, né? O Estado não aparece quando tem um feminicídio, mas o Estado brasileiro é muito responsável do que está acontecendo aqui no Brasil, essa violência generalizada contra as mulheres. A polícia que responde a casos de violência doméstica não está treinada para responder, não está preparada para fazer isso. A Polícia Civil deixa de investigar milhares de casos cada ano de violência doméstica, eles ficam armazenados nas delegacias até que eles prescrevem e são mandados para o promotor. E o sistema de saúde também não está ajudando as vítimas de violência doméstica. O artigo 5 da Declaração diz que ninguém será submetido a tortura ou maus tratos. Esse artigo não tem uma exceção se você é uma pessoa de esquerda e vive num país com uma ditadura militar. E não tem uma exceção para jovens negros e pobres da periferia, que alguns policiais acham que podem espancar e agredir ou matar sem nenhuma consequência. Aqueles que torturam que torturaram no passado e aqueles que torturam agora têm que responder ante a justiça.
O artigo 19 diz que todos os seres humanos têm direito à liberdade de opinião e expressão. Isso inclui os policiais militares, que agora no Brasil podem ser punidos até com penas de cadeia se eles falarem sobre a reforma da polícia, por exemplo, ou criticarem uma decisão do governo. Quando o artigo 23 da declaração diz que todos os seres humanos têm direito a igual remuneração por trabalho similar, isso inclui as mulheres, que no Brasil seguem ganhando menos com a mesma formação que os homens, né? Vemos também novas ameaças para os direitos humanos no Brasil que podemos ver na declaração. Por exemplo, o artigo 14 reconhece o direito de qualquer pessoa de buscar asilo, proteção em outros países. E temos no Brasil políticos que estão falando de fechar as fronteiras aos venezuelanos, mesmo aqueles que estão fugindo de uma persecução horrível no país deles. O artigo 26 estabelece que a educação deve ser orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais, né? Essa é a definição da educação. E temos um projeto de lei, a Escola Sem Partido, que proíbe não só a discussão, mas também o uso de palavras como gênero e orientação sexual nas salas de aula. É absolutamente contraditório com essa provisão, com esse artigo da declaração, e também viola a liberdade de expressão dos professores. Então, para concluir, a Declaração Universal é diferente de qualquer outro acordo e tratado anterior. Esses tratados eram sobre as fronteiras, sobre o comércio entre países e outras relações entre países, entre governos. Esta é uma declaração sobre as pessoas. É uma declaração sobre os direitos que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo tem. E por isso que devemos valorizar e defender um documento que nos coloca a nós no centro das relações internacionais. Muito obrigado.